Você entende a palavra em si só já diz primogenitura, que é o primeiro, né? Já sei, já diz tudo, né? E este casal, com o nome de Adão e Eva, eles tiveram dois filhos, né? Tiveram dois filhos, segundo registra a palavra. Se você quiser acompanhar, diz assim: e concebeu e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu-lhe dele a Caim e disse: alcancei do Senhor um vaso. É bem verdade que a palavra de Deus nos diz que filhos são herança ou são bênção do Senhor, não é? Filho é bênção, né? Há pessoas que casam. A gente está vivendo um tempo tão difícil que pessoas que casam dizem assim: eu quero lá ter dor de cabeça do filho, né? Eu vou casar para ter filho nada. Aí eu e o meu velho só vai envelhecer junto e não quer, né? Mas, segundo a palavra de Deus, diz que os filhos são bênção, é bênção do Senhor, né? Depende da forma que a gente educa, não é assim? Depende da forma muito que a gente educa. A gente devemos sempre, quando tiver um filho, dizer: meu filho é uma bênção, né? O filho é bênção do Senhor. Há alguns que dá um pouco de trabalho, né? Eu tenho um em casa que o nome dele é Salomão, ficou em casa, ele queria vir também, mas ele dá um pouco de trabalho, né? Alguns que dá um pouco de trabalho, mas Deus é quem nos ajuda em tudo. Enfim, meus irmãos, a palavra de Deus fala de dois nascimentos aqui, já de antemão, falando de Caim e falando de Abel. Tudo que Deus ele preparou desde o começo do mundo, ou quando botou Adão e Eva no jardim do Éden, Deus lá nos altos céus, ele é assistido por vários seres angelicais, não é? A Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías, diz que ainda antes que houvesse dia, ele já é, não é? Ainda antes que houvesse dia, ele já é. Então, meus irmãos, o profeta Isaías, no capítulo 9, e no versículo de número 6, que não me escapa da memória, vamos registrar, uma adoração, os anjos adorando Deus, sendo assistido e sendo adorado, sendo louvado, né, sendo engrandecido, porque Deus, quando criou os seres angelicais, ele criou para os seres angelicais fazer o quê? O adorar, servir a ele, né, adorar a ele. Livro do profeta Isaías, vamos ler, capítulo de número 9, veja o que é que o profeta Isaías capítulo 6, ele diz assim, versículo 1, você pode acompanhar: no ano em que morreu o rei Uzia, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam. Verso 3: e clamavam uns aos outros, dizendo, o que é que ele dizia? Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, meus amados irmãos, ao som da adoração, em que os serafins eles adoravam, no versículo 2 diz que eram serafins, ao som da adoração, no versículo 4, o que é que acontece? E os umbrais das portas se moveram.
ao som da adoração daqueles seres angelicais. Os seres angelicais foi criado com um propósito. Qual era o propósito aqui? De adorar a Deus, né? Adorar a Deus. Ele que era o propósito. Deus, ao criar a sua criação, ele não cria nada sem propósito, ele cria tudo com propósito. Eu acredito que você veio nesta noite aqui com um propósito, porque caso contrário, não valia a pena se não houver propósito. Não vale a pena a gente passar 2 horas num banco desse que é até nem confortável e não houver propósito, não houver algo na mente, não é algo lá. Qual é o teu propósito nesta noite? Qual é o nosso propósito? Para que estamos aqui? Para que nós fomos chamados? Então existe um propósito. A gente não pode simplesmente sair da minha casa, da nossa casa e dizer assim, eu vou porque eu não tenho nada para fazer e eu vou passar algumas horas lá para não dormir cedo. Não, assim está sem propósito. A adoração não está sendo correta, não está sendo legítima, porque a gente, quando sai da nossa casa, a gente diz, eu vou adorar ao Senhor, eu vou buscar uma palavra do Senhor. Tem que ter propósito, caso contrário, o culto não está sendo legítimo. Quem concorda com isso, diga amém. Deus queria receber a devida glória quando viesse visitar o homem, quando viesse visitar ele naquele ambiente que Deus disse guarde. Deus veio ali para que ele desse conta daquilo que Deus tinha entregado a ele, ou a ela também, porque era um casal. Então, ao visitar ele toda a virazinha da tarde, Deus estava querendo me pedir conta, né? A prestação, você tem guardado bem, né? Você tem tomado cuidado do que eu tenho lhe dado, né? Deus receber a devida glória, a devida honra, né? Eu tenho guardado, Senhor, eu estou aqui guardando, eu estou cuidando daquilo que o Senhor tem me dado, né? Então é este o sentido de Deus entregar algo a gente. Às vezes Deus entrega algo, alguma direção, entrega a você uma direção de um vocal, direção de uma comissão, de uma classe ADALP, de uma escola dominical. É Deus lhe dando, é Deus dizendo, guarde, eu que estou lhe dando, cuide, aleluia, cuide, guarde. Para quê, irmão? Para que um tempo certo ele venha e veja que aquela oferta que você está entregando a ele é uma oferta boa, é uma oferta de aroma suave. Veja como você está fazendo. Se de boa vontade ou de má vontade. Veja como está a sua oferta. Que é isso que nós vamos tratar nesta noite. A oferta de Caim e a oferta de Abel. É o que foi entregue a ele. É o que foi delegado para ele. Deus dá a terra para a gente trabalhar, mas as primícias ele quer. Você está entendendo que Deus colocou você aí neste grupo, aí na direção desta comissão, na direção dessa juventude, na direção desse classe ADALP, na direção de um eletrônico, na direção das crianças, da escola dominical. Ele entregou porque ele quer no final a tua melhor oferta. Aleluia. O teu trabalho é uma oferta para ele. O teu trabalho que você está fazendo, o teu passo, os teus passos, o teu cântico, a tua oração, o teu louvor é uma oferta. Então veja como você está entregando para ele. É interessante isso, né? Ele dá para a gente e diz assim, administre isso. Ele dá, é dele, mas ele entrega, diz assim, eu vou dar para vocês o tesouro, agora administre esta minha oferta. Mais bonita, quando nasceu ele disse, essa daqui é do meu Senhor, essa é dele. Aleluia. Primeira, o coração dele
não vacilou, o coração dele não desviou, porque quando a gente vê, eita meu Deus, isso aqui, esse cara, o coração, meu Deus, logo esse homem vai bonito. Não é o coração, se não tiver ligado, pode vacilar. Mas Jesus, isso aqui, esse. E eu, mesma coisa, 10 mil eu vou ter que dar um dízimo de 1.000, né? R$1.000, 10 sedas de 100. Se a gente não tiver cuidado mais de Jesus, 10 mil, eu tenho que tirar, vou ficar só com 9. Vou dar só uma parte, vou dar 500, uma oferta, não vou dar preguiça, vou dar 500. Você compreende o que aconteceu com Caim? Caim trouxe do fruto da terra uma oferta, e Abel também trouxe dos primogênitos, olha o detalhe, dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Primeiro ele atenta para quem, irmão? Para o ofertante, é o ofertante que ele atenta. Deus não bota logo o olho na oferta, não. Ele não está interessado em dinheiro, em carro, em fazenda. Não, ele está interessado primeiro no coração do ofertante. Porque ele pode dar o que der, mas se o coração dele não tiver inteiro para Deus, a sua oferta não tem valor diante de Deus. Não tem valor. Aleluia. Você compreende isso? Consegue entender o que eu estou dizendo? Olha, o que eu estou querendo dizer nessa noite é quando alguém te chama, só que Davi ele se alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Tem gente que diz assim, é o seu caminho. E eu não digo, irmão, temos crentes que são um pouco assim ainda, podemos dizer, não tanto espiritual, não desprezando ninguém. Você que não é espiritual deve buscar a espiritualidade. Nós não estamos dizendo isso aqui para não entristecer ninguém, porque Pedro também em um certo momento não era espiritual, mas depois ele se converteu. Ele não precisou desviar para se converter. Você compreende o que eu estou dizendo? Então, há pessoas que dizem assim, se aborrece quando o outro chama ele para vir para a casa do Senhor. Eu sei o caminho, não precisa me chamar não. Quando eu tiver com vontade eu vou. E há outros, irmãos, nós devemos ter cuidado com a oferta, porque tem gente que muitas das vezes, com a nossa oferta diante de Deus, a gente pode estar cantando e Deus não está recebendo o nosso louvor. A gente pode estar caminhando um sacrifício e não tendo tanto este valor. Não estou dizendo isso aqui para não desanimar ninguém, mas é como uma forma que Deus esteja trazendo para nós, na nossa memória. Por quê? O que é que eu estou querendo dizer? Porque tem pessoas que vêm com má vontade, e o apóstolo Paulo ele diz assim, que sobre mim está esta obrigação de anunciar o Evangelho, e ai de mim se eu não anunciar. Se eu fizer de má vontade, apenas uma pouca dispensação eu terei. Era ser eu, ali era meu cargo, ali era minha posição, ali era para estar eu ali. Não, Deus olhou de cima e entregou a cada um conforme a sua. Fique tranquilo, nesta noite fique tranquila, saia daqui com o coração descansado, e se houver qualquer coisa, uma tranca por dentro, que nesta noite, pelo poder da palavra de Deus, caia por terra. Aleluia. E conformemos com a vontade soberana de Deus, e aquilo que Ele escolheu para a tua vida, ninguém ocupará o teu lugar. Aleluia, glória a Deus. Precisa correr. Não
Senhor. Não. Se Deus escolher para você ser advogado, você vai ser advogado. Se Deus escolher para você ser delegado, você vai ser delegado. Se Deus escolher você para ser dirigente, você vai ser dirigente. Se Deus escolher para você ser servo, você vai ser servo até o fim. Se você for dirigente, não vai dar certo, não. Vai não. Porque tem gente, irmão, que quer saber mais que é Deus. Aleluia, glória a Deus. E tem outros ousados que dizem assim, mas Deus, eu acho que o Senhor errou. Tem isso que tem essa coragem. Eu acho que o Senhor errou. Era para ser eu. Eu tenho mais capacidade. Eu estudei. Eu fiz teologia. Eu fiz doutorado. Eu fiz aquilo. Eu fiz isso. Era para ser eu. Porque Ele capacita quem Ele chama. Aleluia. Escolhe quem Ele quer para determinado função. Dentro disso, a gente vê que aqui na palavra, o próprio texto vem dizer que foi pastor de ovelha e Caim foi lavrador da terra. Porém, funções diferentes, mas a oferta poderia ser aceitada dos dois. A função era diferente, mas independente da função aqui, o que Deus está olhando não é posição, é o jeito como a gente administra aquela posição. Porque tem uns que é servo e administra a posição de servo, até sendo servo ainda administra mal. Porque o próprio texto vai dizer lá que ele vai chamar alguns de servo mau e infiel. Meu Jesus! E o texto diz que Caim, lavrador da terra, e agora vem o tempo todo, chega o tempo, irmão, da prestação daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está ofertando, porque chega um tempo em que eles entendiam em que Deus, por ser bondoso para com a gente e dar a gente aquilo que a gente não merece, chega um dia que Ele quer o melhor da gente. E dentro disso, eles entendiam bem, eu não sei como era a instrução deles, mas que o texto diz assim, versículo de número 3: e aconteceu que ao cabo de dias, esse dia aqui não era que era apenas 2 dias, 3 dias, esse dia aqui está falando de meses, porque como ele era agricultor, tem lavoura que é 6 meses, tem lavoura que é 1 ano, tem lavoura que é 8. Os irmãos que trabalham na agricultura, que trabalham ainda, sabem muito bem do que eu estou falando, como eu já trabalhei muito na agricultura. Então há lavouras que ela bota por ano. O abacaxi mesmo é anos para botar, é 1 ano que ela leva. A batata é 6 meses, 5 meses, não é? Então, macaxeira, como os irmãos conhecem, né? 6, 7, 8, baleia, não é assim? Então, ao trabalhar naquilo que Deus deu para ele, que foi o campo, Deus deu para ele um campo para ele trabalhar. O campo é seu, trabalhe nele. A terra vai produzir trabalho, a terra vai produzir conforme os seus esforços. A terra vai produzir. E ele trabalhou e assim sucedeu. Ele se esforçou e a terra produziu. E ao cabo de dia, conforme diz o texto, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
nasceu o primeiro borreguinho lá, que era ovelha, como muita gente conhece, né? Daqui da área ou dos interior, o borreguinho que é a ovelhinha pequenininha, a primeira da cria das cabras ou das ovelhas, a primeira. A mais bonita, a mais bonita. Quando nasceu, ele disse: essa daqui é do meu Senhor. Essa é dele. Aleluia. Primeira. O coração dele não vacilou, o coração dele não desviou. Porque quando a gente vê, eita meu Deus, isso